Brasil. Olha que maravilha. Voltando com Roda de Mulheres. Mulheres maravilhosas. Momento nosso, só nosso. Nós mulheres, e atenção, vocês que estão em casa, gente. Aproveitem, se vocês quiserem esclarecer dúvidas, fazer perguntas, o momento é esse. Na nossa Roda de Mulheres, vamos falar sobre síndrome do ovário policístico. Isso mesmo. Então, tem dúvida? Tem alguma pergunta para fazer? Pode ir enviando que a gente vai fazer com o maior carinho para responder para você. Estou com a doutora Maitê Pimentel, especialista em clínica médica. Formou-se em medicina pela Fundação Lusíada. A Fernanda Zugliani, ginecologista, formada em ciências médicas há 25 anos, fez residência médica, especializando-se em ginecologia, obstetrícia, gestação de alto risco e cirurgia ginecológica. Nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso tema, meninas. E aí o assunto é com vocês. Síndrome do ovário policístico, gente, é um distúrbio, tá? Endocrinológico caracterizado pelo rompimento, pelo aumento da produção de hormônios masculino em mulheres, tá? É mais ou menos isso? Temos alguma coisinha que nós não falamos, meninas? É assim, ela é uma doença que ela é estabelecida pelo aumento do estrogênio. Tá? Esse aumento são mulheres que têm hiperestrogenismo, então são mulheres que têm aumento desse hormônio estrogênico. E devido a esse aumento desse hormônio estrogênico, ela acaba tendo um aumento do LH, do FSH, que são hormônios que, com esse aumento, dá alterações androgênicas na mulher. Aí a Maitê explica melhor essas alterações, que é tipo queda de cabelo, que é alopécia, aumento do peso, nossa, menstruações irregulares, oleosidade da pele, hirsutismo, aumento de pelos e principalmente obesidade. Então ela é uma doença que a gente fala que ela é uma doença endócrino metabólica. Então, tanto que a Maitê é endócrino e eu sou gineco, a gente trata junto. Porque é uma doença que abrange todas as alterações, né, Má? Gente, mas mulher sofre, hein? Sim, mulher sofre. Sofre. E no dia a dia é muito comum. São meninas que começam na adolescência, né? E pode se estender na fase adulta. Que menstrua um mês, fica 2 meses sem menstruar, ou que sangra 2, 3 vezes irregularmente. E que às vezes tem muita oleosidade na pele, muita espinha. Essa oleosidade dá queda de cabelo e às vezes pelinhos a mais no corpo. Então tem pelinho em lugares que é mais de sexo masculino. Então em volta do bico, mulheres que têm os pelinhos aqui, ó, embaixo no mento. Então são essas mulheres que não está menstruando direito, está engordando, aumentando o pelinho, muita acne, tem que pensar em síndrome do ovário policístico. E o que pode acontecer não cuidando? Que muitas mulheres, às vezes, levam anos para descobrir que tem, né? Sim, elas acabam tendo ciclos irregulares. Então, elas vêm com menstruações escassas até que ficam, às vezes, 1 ou 2 anos sem menstruar. Pode levar à infertilidade? Sim. 36% das mulheres que tentam engravidar e não conseguem pode ser síndrome do ovário policístico. E é legal a gente falar isso porque é tratável. Então, se você tratar essa doença, essa distúrbio hormonal, você reverte e você consegue engravidar. Essas mulheres, elas não ovulam. Elas têm, como eu falei no começo, elas têm uma inversão do FSH e o LH. O LH é o hormônio luteinizante, que faz a mulher ovular. Então, ela tendo a baixa desse hormônio, ela não ovula. Então, ela tem ciclos anovulatórios. Então, ela está obesa, com acne, com pelos, com menstruação irregular e não ovula. E outra coisa, é uma síndrome que aumenta a resistência insulínica. Se a gente não trata a resistência insulínica, é o primeiro passo a ser o pré-diabetes, que se não trata, vira diabetes. Como é sério, né? Sim. Porque às vezes a pessoa está pensando, não, tá normal, não. Mas dá cólica? Aumenta para ter cólica também ou não? Não muito, porque ela não menstrua muito. Por isso que eu tô te falando, tá vendo? Então, ela vai deixando de lado. Ela é diferente da endometriose ou da adenomiose, que é uma doença também estrogênica, mas que a paciente chega no seu consultório queixando de cólicas, de mal-estar, de muita TPM, disforia. Disforia pré-menstrual, que é uma TPM muito exagerada, essa doença não tem isso. Então, ela vem no seu consultório com essas características androgênicas masculinas e sem menstruar. E muitas chegam para mim, que sou ginecologista, querendo engravidar. Tá? E todas chegam, como eu estava comentando com a Maitê, usando o anticoncepcional. E aí? Sim. Porque o anticoncepcional, ele regra a paciente, ele faz ela menstruar novamente e ele tira a acne, ele tira o hirsutismo, ele melhora todos esses sintomas, mas ele engana. E confunde a gente no diagnóstico. Porque quem está usando anticoncepcional altera os hormônios
pra gente. E aí, gente, essa coisa desses anticoncepcionais agora? Agora tem uns que são meio bioidênticos, né? Sim, sim. Porque tem alguns que eram antigamente uma bomba dentro do corpo. Não aumenta Então, o risco? Aumenta o De risco trombose. de trombose. E aumenta o risco de trombose, e a paciente que tem SOP, que tem síndrome de ovários micropolicísticos, e ela tem um aumento de resistência insulínica. Se ela usar muito tempo anticoncepcional, ainda vai aumentar mais esse aumento à resistência insulínica. Então, Vai piorando. Vai piorando, então ela né? está sendo enganada, porque ela está usando um anticoncepcional, que na verdade ela está bem, assim, aparentemente, mas quando ela parar com esse anticoncepcional, os sintomas voltam novamente. Então, não é esse o tratamento. E é muito difícil, porque vai aparecer os pelos também, né? Sim. Que fala que o hormônio masculino vai nascer no buço, bigodinho. Sim. E na E qual o verdade, tratamento hoje, gente? o tratamento, a gente tem duas fases do tratamento. Quando a menina não quer engravidar, então a gente tem a metformina, tem vários antiandrogênicos, espironolactona, e a mulher que quer engravidar, a gente trata até vamos engravidar, aí tem uns estimulantes. Então depende, se você tem síndrome de ovário policístico, a Fê vai até falar melhor. Você quer, vamos engravidar ou não vamos engravidar? Aí o tratamento é diferente. Primeira na coisa é fase. isso, tira o anticoncepcional. Primeira coisa, a gente vê como é que está esse ciclo dela. A gente sempre entra com a mulher que quer engravidar ou não engravidar, a metformina é o melhor tratamento hoje em dia. O inositol, tá? Que é uma substância que a gente chama de adaptógeno, que ela vai baixar o índice de resistência insulínica. A gente entra com a coenzima Q10 também. Então, a gente entra com adaptógenos que ajudam a mulher a melhorar os sintomas, a melhorar o androgenismo, sem estar usando anticoncepcional. E aí, se ela quiser engravidar, a gente vai depois... Vai partir para um outro tratamento. Vai né? para um outro tratamento. E tem contraindicação? Porque eu tenho um pouco de receio o negócio de anticoncepcional, de todas essas bombas dentro do corpo. A gente tá tira mais o no anticoncepcional. bioidêntico? Como que tá? Assim, o hormônio bioidêntico não é que ele seja ruim. O hormônio bioidêntico... Não, ele é melhor do que o... É melhor, porque ele é um hormônio similar ao hormônio da mulher. Já o anticoncepcional, às vezes ele é colocado em éguas. Então, são aqueles hormônios equinos, que eles são metabolizados na égua e depois tiram para fazer a pílula, o anticoncepcional. Então, o que acontece? É diferente o hormônio bioidêntico do hormônio equino. Entendeu? E esse hormônio bioidêntico, ele é um hormônio igual ao da mulher. Então ele faz menos mal para o corpo. Faz menos mal para o corpo e é bom que ele não é metabolizado no fígado. Se levar muito tempo, gente, o ovário policístico que às vezes pode levar muito tempo então para descobrir. Então os sinais são esses. Se menstrua um mês sim, outro mês não, ou menstrua demais. Tudo pode ser sinais. Ou menstrua demais, ou menstrua de menos. Geralmente as pacientes chegam no seu consultório com anticoncepcional. E aí, falando tudo o que tinha acontecido com elas, tomando pílula, mas quer engravidar, ou quer parar, porque hoje em dia muita gente não quer usar anticoncepcional, todo mundo está optando por DIU ou por um outro método que não seja tão invasivo no corpo. O que está tendo de novidade, hein, de DIU? O DIU, você tem o DIU sem hormônios. Tem o DIU não hormonal, tem os dois DIUs não hormonais, que é o DIU de cobre e o DIU de cobre e prata. E existem os DIUs hormonais, que eles têm só progesterona. Eles não têm estrogênio. E esses DIUs, eles são hormonais, mas eles só têm progesterona. Então, são DIUs que existe hoje em dia um DIU, que eu não posso falar muito a marca aqui, mas eles têm só progesterona. Tem 2 tipos de DIU com progesterona. Mas é um avanço, né, gente? Sim. É um avanço para a saúde da mulher, né? Sim. E a gente tem também o implante, né, dessa progesterona. E esse implante? Também. Esse implante é ótimo. Ele só tem... Todo método anticoncepcional hoje em dia, que são bons, eles têm geralmente progesterona. Eles não têm estrogênio. Porque o estrogênio é que geralmente ele dá a trombose. Entendeu? E dá alterações de trombose. Então, geralmente, hoje em dia, a gente tem mais a progesterona. Então, todo anticoncepcional que tem mais progesterona são os anticoncepcionais que têm menos perigo de dar efeitos colaterais na paciente. Esses são um pouco os melhores aí para a parte os menos piores. Isso, menos piores. Menos piores, né, gente? Todos que têm estrogênio, eles
diminui muito a acne e a oleosidade, sim. A pele fica linda. Vai por esse lado, tá ok, mas e o resto? Mas na para a saúde? parte metabólica e de resistência insulínica, que pode inflamar o corpo, pode levar ao diabetes, obesidade, a esteatose hepática, aí não é tão bom. Então, a gente tem aqui, é legal a gente falar hoje aqui, que não é só anticoncepcional o tratamento para síndrome do ovário policístico. Nós temos outras opções e até, como a gente está falando, não hormonais, que a gente vai não só tratar a SOP, mas o metabolismo completo da pessoa. Precisamos disso, né? A mulherada precisa entender que cada mulher é única, né? Sim, Que o quanto tratamento menos feito usar para você hormônio, não é o melhor. para mim, não é o para você. E não tratar só sintomas, só ficar Sim. olhando É a para o causa, cabelo, né? tem que olhar. Isso, exatamente. Porque ela chega, eu falo, vou Tá tirar preocupada o seu com- hormônio. Aí ela vai ter um pouco de acne, ela vai ter queda de cabelo, ela vai ter surtismo. Eu falo, tenha paciência, porque a gente Quanto tem que comer. tempo é essa paciência mesmo? Quanto tempo mais ou menos começa assim? Para a o mulher que corpo? quer engravidar, 1 ano. 1 ano. 1 ano. Antes disso, ela não vai engravidar. Então, uma porque eu mulher, tenho que por fazer exemplo, o que está ciclo tentando dela. engravidar, tentando engravidar, em 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, porque fica tentando, tem que procurar ajuda médica, gente. Não é Sim. normal. É Sim. normal se você decidiu, se você é saudável, seu marido também, se você está tentando engravidar. No período de 2 anos, se você não engravidar, até menos, né? Sim. A gente 1 coloca ano. de 1 ano. Se você não conseguiu, procura ajuda médica. Porque às vezes o problema da mulher é que acha sempre que o problema é seu. E muitos homens fazem questão de dizer, o problema é seu, você não consegue engravidar. Faça o exame, porque 40% é seu, 40% pode ser dele e 20% do casal. Sim. Né? Tem que Oi, estudar a causa. Tá ótimo, tá bom. Ela tá. Você tem que estudar a causa, porque o homem acha que às vezes o problema não está engravidando, o problema é dela. Não, às vezes o problema pode ser nele. Então o casal mesmo. tem que fazer os exames, o casal tem que analisar, pesquisar juntos. E uma coisa que as pessoas confundem muito, eu acho, no consultório, Fê, que é assim, vem com ultrassom sem os cistinhos no ovário Sim. e fala, doutor, eu não tenho síndrome do ovário policístico. Por quê? Porque meu ultrassom não tem cisto, mas não tem nada a ver. Explica então. Porque o critério de Rotterdam, você tem que ter de 3 diagnósticos, 2 positivos. Sim. Um é ultrassom cheio de cistinhos, ou um ovário grande maior que 10. Você tem que ter os sinais de androgenismo, que é a oleosidade, o pelinho, a queda de cabelo. E a gente tem esses ciclos anovulatórios. Então, às vezes, ela é uma SOP, mas no ultrassom não aparece. E Então, a pessoa vem falando que não tem. Gente do céu, só vocês mesmo para entender. Então, mas daí tem as características. Confundiu tudo, Não é porque essa mulher vê aquilo ali, vai Mas é o ver- que a gente fala na medicina, o exame clínico, né? Sim. É sempre essencial. Você olha para a paciente, você vê que ela tem uma síndrome de ovários micropolicísticos, que a gente chama de SOP. Só da história dela, só você conversando com ela, você já vê. A paciente entra na porta do consultório, a gente olha para a paciente, ela já tem aqueles pelinhos aqui, ela está um pouco mais obesa, ela tem um pouquinho de surtismo. Então, você vê que quando ela senta no seu consultório, você já sabe o que ela tem, mais ou menos. Aí você vai vendo a Experiência, né? história, como ela fala, entendeu? Então, assim, às vezes, a parte física, a parte clínica, o exame clínico sempre é o mais importante, né? Gente, essa junção de vocês duas é perfeito, né? Uma ginecologia com Com a endócrino. Com a endócrino. E é tudo a ver, porque é hormônio, né? Sim. É. E eu até falo com a psiquiatria também. Falo, Nossa. psiquiatra não é que cuida da cabeça para cima, hormônio, aí a endócrino é coisa, e a gineca é só parte. É tudo junto e misturado, né? E essas pacientes, às vezes, por causa desse aumento, devido a esse aumento de estrogênio, são mulheres com um aumento de estrogênio muito grande, elas têm um pouco de dificuldade na parte psicológica, elas Sério? tentam Também? engravidar e Até- não conseguem, elas faz tratamento para obesidade e não conseguem, porque a gente tem que tratar a causa primeiro, para depois melhorar. Mas vamos lá, meninas, papo de mulher. Se você está percebendo, né, que não está normal, tem que ir na ginecologista. Tem que ir na ginecologista a cada 6 meses. E se você que está com problema, aí mais vezes também. E se quer engravidar, também não fica postergando aí para muito tardiamente, não. Pelo menos passa na sua médica, conversa com sua médica, analisa. Eu sei que as mulheres hoje estão deixando para muito mais tarde engravidar. Só que quanto mais tarde a gente deixa para engravidar, eu tive a segunda filha com 40, mas por opção, não foi nem por opção não, porque eu não consegui mesmo. Porque eu fiz 14 fertilizações in vitro e não consegui. Mas eu já tinha a primeira, né, com 27. Então, assim, a gente está deixando a gravidez para muito tardiamente, mais tarde. Só que aí vai ter as dificuldades também. Sim. E às vezes não sabe que essa resistência insulínica é que está atrapalhando, inclusive de emagrecimento. Então, aí você descobre lá quando você vai demorando, você quer engravidar. E aí tem tratamentos que às vezes demoram um tempão. Sim, pra porque conseguir. isso que eu estou falando, 1 ano sem
danada para engravidar. Sim. Porque eu falo para ela, não adianta você fazer um tratamento para engravidar, tomar remédios para engravidar, medicamentos, se você não tá... Você primeiro tem que ficar bem certinha, seu ciclo tem que voltar ao normal, que a gente consegue geralmente com a metformina e outros medicamentos, para depois ela começar a fazer um tratamento para engravidar. Então, assim, ela tem que estar... Não adianta ficar tomando remédio para engravidar se tá tudo bagunçado dentro do corpo dela. Até porque não vai conseguir, né? Não. E essa resistência não consegue, né, gente? É Vamos muito falar, não forte, consegue. né, Maitê? É muito forte, é mais difícil e assim, a resistência insulínica, ela é um processo inflamatório inicial de tudo. Está até comprovado, a insulina alta no cérebro é o diabetes tipo 3, que é No o Alzheimer. cérebro, Sim. O Alzheimer nada mais é do que uma insulina alta no Sério? cérebro, Sim. que é chamado diabetes tipo 3. Nossa, não sabia. Essa Tô lá no tipo 2 ainda. E outra coisa também, que hoje em dia a gente faz muito no consultório, que eu esqueci de falar aqui, que é importantíssimo, a gente, como é uma doença inflamatória no corpo, ela é considerada uma doença inflamatória, porque ela é uma doença metabólica, a gente tem que tratar o intestino também, tem que tirar a é o segundo disbiose cérebro, intestinal. né? É o segundo cérebro do corpo. Então, tirar a inflamação intestinal também. Então, assim, a gente tem que tratar essa paciente como um todo. Por isso que é legal, porque eu mando para a Maitê manda para mim as pacientes, a gente vai trocando, uma conversa com a outra, isso é muito importante para a gente cuidar da nossa paciente. Quando o metabolismo está lento? Então, 60% do metabolismo já tem a ver com genética, por isso que às vezes a dificuldade de um de emagrecer é diferente Então da pode de outro. ser também, o ovário policístico pode ser uma descendência aí também? E de uma herança genética também? Isso, e de 28 hormônios que alteram o metabolismo, 2 deles estão na síndrome do ovário policístico, que é a resistência insulínica. De quantos? De 28 hormônios. 2. 2 estão na SOP, que é a insulina alta e a testosterona alterada. E os piores. Não engravida nem por reza, gente. Então, você tem que preparar essa paciente para depois ela engravidar. E tem uma coisa muito importante também, que a gente, agora eu vou falar no finalzinho, e se a Maitê quiser complementar, a paciente, ela tem que mudar a qualidade de vida dela. Ela tem que fazer exercícios, ela tem que fazer dieta, ela tem que tirar glúten, ela tem que tirar leite, ela tem que fazer uma dieta detox. Que já é inflamatório, né? Para tirar a inflamação do corpo. Se ela fizer isso, juro, 40% já ajuda muito esse corpo a ir voltando ao normal. Não adianta você encher a paciente de medicamentos se ela não tiver consciência que ela tem que mudar a qualidade de vida dela. E muda, Maitê? Você vê que as mulheres estão buscando pela Então, saúde? Porque tem coisa aí que ninguém não abre mão, né? Tem gente que quer emagrecer só tomando remédio e não mudando o hábito de vida, né? Então, é um conjunto. E quando a gente fala em obesidade, a gente tem que pensar que a célula de gordura, o adipócito, ele produz células inflamatórias. Então, quem emagrece não é só estética, você consegue melhorar todo o metabolismo. Da parte de prevenção de coisas de diabetes, como a gente falou, até de Alzheimer, de depressão, de engravidar, de ter qualidade de vida, disposição e ânimo. Então, hoje também a gente vê muitas pessoas tomando remédio para acordar e para dormir. E aí, depende... Mas tá todo mundo cansado, gente. Sim. E aí, o que a gente fala? Já que estamos Então, falando de... Isso pode perceber que não vai ter que ir no médico. Não. Porque eu vejo muita gente reclamando, nossa, não tô conseguindo dormir. Cansada. Então, mas tem que mudar a qualidade de vida. Se ela fizer um exercício, ela vai melhorar. Hoje mesmo eu fui Tem que ter sacrifício, tem que ter rotina, disciplina. A gente sabe que é difícil. Então, a gente insiste muito isso no consultório, é pelo paciente, né? Então, eu falo assim, se tivesse 1 hora a mais de tempo na sua vida por dia, o que você faria com essa 1 hora a mais? Fica no celular, a maioria. Você entendeu? Entendi. Tem que mudar essa qualidade de vida. Por exemplo, agora nós estamos falando de mulheres aqui, Outubro Rosa, né? Uma das maiores causas de câncer de mama é a obesidade. E a resistência insulínica. Vamos falar do Outubro Rosa um pouquinho? Vamos. Saúde. Eu sei que a gente tem mais um pouquinho de tempo aqui. Vamos falar do Outubro Rosa, da importância, gente, da mulherada, da conscientização, de fazer o Papa Nicolau, ir no ginecologista, ir no seu médico, fazer os exames, verificar câncer de mama, HPV. Eu já falei sobre HPV aqui. Infelizmente, olha, é um dos maiores causadores de câncer do colo de útero que tem vacina e gratuita, tá? Tá no Sistema Único de Saúde. Então, a menina até os seus 13 anos, que seria ótimo, ideal, tá? Ou antes da primeira relação também. Da primeira relação. Da primeira relação, seria perfeito. Então, tem como. É isso que eu fico falando às vezes também, tá? As pessoas reclamam. Porque antes era muito caro, vocês sabem? Sim. O preço que era essas vacinas. A vacina até 12 anos, ela é feita em postos de saúde, ela é feita de graça.
de graça pelo governo. E depois dos 12 anos, é muito importante que a mulher tome a quádrupla. E agora existe uma vacina nova, que é a nona, que ela tem pega 9 tipos de vírus de HPV. Essa vacina é muito importante. Para que idade pode ser essa? Até 60 anos. Então essa pode? Sim, essa deve. A mulher sempre deve ser vacinada, independente se ela tem um relacionamento fixo ou um relacionamento... Sim, pra saúde sempre, dela. ela deve ser, porque hoje em dia essa vacina, ela não é uma vacina, é uma vacina contra o câncer de colo de útero. Que maravilha, gente. Tá? Porque o HPV dá uma transformação do Sim. DNA da célula, do colo do útero, da vagina, do ânus, né? E acaba causando o câncer. Maravilhosas. Maravilhosa. Rede social, como eu encontro vocês nas redes sociais? Eu vou convidar para botar mais vezes, hein? Ai, vai ser um prazer. A gente tava até falando de falar sobre hormônios na menopausa. Vamos fazer uma pauta de menopausa? Vamos, Tá que é uma convidada, vocês delícia. duas. Onde eu te encontro? No Instagram, Maitê com THE, Ah lá, tá lá? underline médica. Olha. Olha que Que maravilhosa. linda. Obrigada, viu, Maitê? Obrigada, Obrigada a você, prazer. maravilhosa. Sua Eu, rede? arroba, né, doutora Maria Fernanda M. Zugliani. Olha só, cheio de dicas, gente. Sim, um monte. Muita orientação, muitas dicas. É. Né? Queria agradecer muito vocês duas. Obrigada. Nossa roda de mulheres foi ótima. Sim, vamos fazer Vamos fazer mais. então? Os Sim. hormônios e falar sobre isso? Sim, vamos fazer que tem muita coisa boa para falar. Sempre. A orientação é tudo. Então, a dica para você é vá ao seu médico. Com todas as dicas que vocês tiveram aqui, meu amor, é só procure o seu médico, faça os exames, vê se está tudo direitinho. Fazer assim, eu vou para o intervalo comercial agora, porque eu tenho que ir, e eu volto já já com um desfile belíssimo.